Atenção pessoal, pois o vídeo de hoje vai ser muito legal. Hoje a gente vai ter a análise completa da televisão de resolução 4K mais barata que a Samsung está lançando esse ano no mercado brasileiro, que no caso é a TV CU7700, que inclusive é a televisão que está aqui atrás de mim. Então nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a qualidade de imagem, sobre dicas de configuração, sobre o som, sobre o sistema, sobre o desempenho com jogos de videogames e todo o resto que chamou a nossa atenção durante os nossos testes. E nós já vamos iniciar esse vídeo falando do principal, que é sobre a qualidade de imagem. Então se vocês também puderem iniciar com o principal, que é dando gostei aqui embaixo, a gente agradeceria muitíssimo o apoio de todos vocês, pois isso ajuda muitíssimo na relevância desse vídeo e na relevância do canal. E como vocês vão acompanhar aqui nesse vídeo, a gente realmente tentou fazer uma análise bem completa para vocês. Em relação à qualidade de imagem, como eu falei anteriormente, aqui a gente tem uma televisão de resolução 4K. Isso significa que ela consegue rodar tranquilamente os filmes e as séries mais recentes na resolução máxima que eles foram feitos para serem rodados, que atualmente é a resolução 4K, então a televisão consegue entregar para a gente uma imagem bem definida. Além disso, é legal mencionar que mesmo que você esteja assistindo a um filme ou uma série mais antiga, ou então esteja vendo ali canais de televisão aberta ou fechada que não rodam em 4K, nesse tipo de caso a televisão vai fazer um trabalho de upscaling, ou seja, vai pegar esse conteúdo e vai fazer um aprimoramento para tentar aproximar de uma resolução 4K e já ajuda bastante. Obviamente que se você tiver um olhar muito atento, você vai ver que nesse tipo de caso em particular, não é um 4K real ali de fato, mas como eu mencionei, já ajuda aqui na qualidade geral. Falando agora em relação à qualidade das cores, confesso para vocês que a televisão me surpreendeu positivamente, pois como essa daqui é a televisão de resolução 4K mais básica que a Samsung está lançando esse ano, eu achei que as cores não seriam tão boas assim, mas no final das contas, para uma televisão nessa categoria, até que ela faz um trabalho bem competente. Obviamente que ela ainda vai perder e vai ficar atrás se comparado às televisões de tecnologia QLED da própria Samsung, mas ainda assim nessa faixa de preço acho que ela consegue trazer um resultado bem legal. Ainda sobre essa questão das cores, nesse momento vocês estão vendo algumas imagens bem interessantes da televisão CU7700 com configurações de imagens diferentes. Na imagem lá em cima a gente está utilizando a televisão no modo padrão que já vem de fábrica, ali embaixo na esquerda é depois de uma alteração que eu fiz e ali embaixo na direita é utilizando o modo filme da TV. E olhando para essas imagens nós podemos reparar que o modo padrão lá em cima tem a tendência de puxar para cores mais frias e é também uma imagem mais esbranquiçada, diferente das imagens de baixo que puxam ali para cores mais quentes, que pessoalmente pelo menos me agradam um pouco mais. E eu até entendo que algumas pessoas possam preferir a imagem de cima, pois algumas pessoas podem já estar acostumadas com esse padrão de cores, mas daí vai muito do gosto pessoal de cada um. E sobre a configuração de imagem que eu usei ali naqueles testes, caso alguém tenha ficado interessado, vou colocar aqui embaixo no campo da descrição. Só que tem um detalhe importante aqui em relação a isso. Se vocês usarem a calibração que eu recomendei, ou mesmo que vocês coloquem a televisão no modo filme, nesse momento a televisão vai perder brilho. Então se vocês forem utilizar a televisão num ambiente mais claro, ou mesmo com a luz acesa, por exemplo, talvez vocês não curtam tanto colocar nessas duas imagens que tinham ficado ali embaixo durante aquelas imagens de testes que a gente tinha mostrado para vocês. Então se vocês forem utilizar a televisão em um local mais iluminado, talvez nesse caso faça mais sentido para vocês realmente utilizar a televisão ali no modo de imagem padrão, ou quem sabe até mesmo no modo de imagem dinâmico, que são modos que vão entregar mais brilho para a gente. E ainda existem outros detalhes sobre a qualidade de imagem que eu queria passar nesse vídeo aqui para vocês, e a próxima questão me pegou de surpresa inclusive. Mas antes de falar sobre a próxima questão, apenas lembrando pessoal, se vocês estão pensando em comprar uma televisão, não querem desperdiçar dinheiro, querem economizar, pagar barato, aqui vai uma super dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição eu vou estar colocando o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de televisões, e sempre que aparece uma televisão com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês, e é de graça para entrar e participar, então o link vai estar aqui embaixo caso vocês queiram entrar. Como eu estava falando anteriormente, em relação à qualidade de imagem, tem uma questão que me pegou de surpresa nessa TV, que é o painel que ela está utilizando. Em relação ao painel da televisão, aqui no canal a gente já testou várias televisões de entrada da Samsung, e todas as televisões que a gente testou sempre estavam utilizando o painel do tipo VA. Inclusive, antes de fazer esse vídeo aqui, eu dei uma olhada em análises de outros canais do YouTube sobre a televisão CU7700 aqui atrás de mim, e todos estavam falando que a televisão aqui atrás de mim, novamente, teria também um painel do tipo VA.
No entanto, durante os meus testes, na realidade a televisão não me pareceu ter um painel do tipo VA, e sim um painel diferente que se chama IPS. E quais são as características principais ali de um painel do tipo IPS? Painéis do tipo IPS geralmente possuem duas características que facilitam na identificação. A primeira característica é em relação ao ângulo de visão, e nesse sentido a televisão aqui atrás faz um trabalho muito bom. Inclusive, para vocês terem uma referência, nesse momento vocês estão vendo uma imagem onde a gente colocou lado a lado a televisão CU7700 contra a televisão CU8000 da Samsung. E a televisão CU8000 é uma televisão que a gente sabe que tem um painel do tipo VA, que geralmente não manda tão bem no ângulo de visão. E como vocês conseguem verificar através dessas imagens, quando a gente vai se deslocando mais para os lados, a televisão CU7700 claramente tem um ângulo de visão bem superior, consegue manter melhor ali a qualidade das cores, se comparado à televisão CU8000, que claramente já vai ficando ali com cores mais esbranquiçadas e mais desbotadas à medida que a gente vai ficando ali de um ângulo lateral. E aqui está a primeira característica de um painel IPS que me parece que a televisão CU7700 está utilizando. Inclusive, em relação a essa questão do ângulo de visão, vale dizer que a CU7700, além de superar a CU8000, consegue superar várias televisões QLED da Samsung. Por exemplo, ela consegue entregar um ângulo de visão melhor do que a Q60C, do que a Q65C e também do que a Q70C. Então aqui está um ponto positivo bem legal para a televisão. E apesar do painel IPS entregar esse bom ângulo de visão que a gente acabou de ver, vale mencionar a questão do nível de preto e no nível de contraste, ele geralmente não manda tão bem assim. Então, se vocês estiverem assistindo a um filme ou uma série e estiverem vendo uma cena mais escura, e especialmente se vocês também estiverem em um ambiente que é mais escuro, vocês vão conseguir verificar que a televisão não tem assim um nível de preto tão bom quanto poderia ter. Inclusive, nessa parte do vídeo, eu até sugiro que vocês aumentem o brilho da tela que vocês estão usando para assistir esse vídeo, pois assim fica mais fácil de vocês verificarem a qualidade do nível de preto da televisão CU7700 aqui atrás de mim. Agora vocês estão vendo algumas imagens bem legais, onde a gente pegou a mesma cena, mas está mostrando para vocês como é que essa cena fica em um ambiente iluminado e em um ambiente mais escuro. E a gente consegue ver claramente que quando a gente está vendo ali em um ambiente que é mais escuro, fica mais visível que realmente o nível de preto poderia ser um pouco melhor. No entanto, quando a gente está assistindo em um ambiente que é mais iluminado, isso já dá uma disfarçada ali na situação, como vocês estão vendo. Enfim, essas imagens são legais porque mostra claramente ali como é que funciona o nível de preto da televisão aqui atrás de mim. E eu também acho que é válido mencionar que nessas cenas mais escuras, além da televisão perder qualidade no contraste por conta do nível de preto, nessas cenas mais escuras, a qualidade das cores que antes eu tinha elogiado para a faixa de preço, aqui nesse momento ela também dá uma diminuída na qualidade. Então, nessas cenas mais escuras, especialmente se forem um filme com HDR, por exemplo, a televisão fica com contraste abaixo da média e as cores que antes eu elogiei acabam não ficando tão interessantes assim nesse tipo de questão. Então, essas cenas mais escuras, de fato, eu diria que são os principais momentos onde a televisão tem uma dificuldade para entregar para a gente uma qualidade de imagem que de fato consiga se destacar. E ainda sobre essa questão, se por acaso o nível de preto e o nível de contraste for uma coisa muito importante para você, a minha recomendação seria partir direto para a televisão CU8000 da Samsung, pois essa televisão consegue entregar para a gente um nível de preto melhor e além disso ela consegue manter melhor o padrão das cores nessas cenas mais escuras. Inclusive nesse momento vocês estão vendo alguma imagem comparativa onde a gente colocou lado a lado a CU7700 ao lado da CU8000. E nessas cenas mais escuras a gente consegue ver como realmente a televisão CU8000 consegue se sair melhor. No entanto, como a gente mostrou anteriormente, a CU8000 vai perder na questão do ângulo de visão. E tem um detalhe muito importante que eu preciso reforçar para vocês agora nesse momento do vídeo, que é o seguinte, pessoal. Como eu falei para vocês, baseado nos nossos testes, a televisão me parece ter um painel do tipo IPS, pois como a gente mostrou para vocês, ela tem um ótimo ângulo de visão e na questão do nível de preto ela não manda tão bem assim, que são características bem típicas de um painel do tipo IPS. Então, provavelmente, eu realmente acho muito improvável que essa televisão tem um painel do tipo VA. No entanto, como todos os outros canais que eu assisti estavam falando que a televisão tinha um painel do tipo VA e não o IPS, como eu acho que é,
talvez essa variação de painel esteja acontecendo a depender do tamanho da televisão que vocês estão comprando. No nosso caso, por exemplo, a televisão que a gente está testando é a versão de 55 polegadas. Então pode ser que a depender do tamanho, a Samsung esteja variando o tipo de painel. A gente até tentou ir atrás dessa informação para saber se realmente está tendo essa variação ou se todos os painéis são os mesmos independente ali da polegada, mas infelizmente a gente não conseguiu confirmar essa informação para vocês. Então o que vocês precisam saber é o seguinte: se por acaso vocês comprarem a televisão e tiver um painel diferente da nossa unidade, na prática isso significa que vocês perderiam qualidade no ângulo de visão, no entanto ganhariam ali qualidade no nível de preto e no nível de contraste. Ainda sobre a qualidade de imagem, eu queria mencionar que essa televisão possui recurso de suavização de imagem, e essa cena que vocês estão vendo agora é muito legal para ilustrar essa função em funcionamento. Percebam que na imagem da esquerda, com o recurso desativado, quando a câmera faz o movimento para cima, a gente consegue perceber que a imagem ela é mais trêmula, se comparado à imagem da direita, que possui uma imagem bem mais suave, se comparado à imagem da esquerda. E eu sei que não é todo mundo que gosta desse tipo de recurso, no entanto é legal ver que isso está presente nessa televisão da Samsung. Afinal de contas, não é toda televisão de entrada que possui esse tipo de recurso, então eu classificarei esse como um ponto positivo da televisão. Vale mencionar, no entanto, que esse recurso de suavização de imagem não vai funcionar de forma 100% perfeita todas as vezes, no entanto já ajuda bastante. Então, se fosse para fazer um resumo geral sobre a qualidade de imagem, eu diria que a televisão faz sim um trabalho competente se levarmos em consideração que é a televisão 4K mais barata que a Samsung está lançando esse ano aqui no mercado brasileiro, e eu diria que os pontos de maior atenção eram aquelas cenas mais escuras, especialmente em conteúdos com HDR, porque nesse momento o contraste e o nível de preto não se destacava tanto assim, e nesses momentos as cores também davam uma diminuída na qualidade, ficando um pouco abaixo da média, então eu diria que esse é o ponto de maior atenção em relação à qualidade visual. E antes de passar para o próximo tópico, vale a pena lembrar que a televisão não possui suporte para Dolby Vision, mas entrega para a gente suporte para HDR10+. E o que falar agora em relação à qualidade sonora da TV? Nesse sentido, a televisão entrega para a gente uma potência sonora de 20 watts, que é basicamente o mesmo que a maioria das televisões de entrada entregam para a gente atualmente. E em relação à qualidade em si, eu fiquei surpreso positivamente, não tem nada assim de incrível, sensacional, no entanto ela faz um trabalho ali bem equilibrado para a categoria. E ainda sobre essa questão do som, uma recomendação que eu dou para vocês é que pelo menos vocês experimentem colocar o som no modo amplificar, pois assim o som fica mais alto, o que pode ser interessante aí para algumas pessoas. E o que falar agora em relação ao sistema operacional da televisão? E nesse sentido, pessoal, dessa vez eu até vou mexer aqui no ao vivo junto com vocês, para vocês verem direitinho como é que funciona o sistema operacional da TV da Samsung. Em relação ao sistema operacional, se vocês estiverem assistindo a um conteúdo como este daqui, por exemplo, um vídeo no YouTube, ou mesmo um vídeo em um serviço de streaming, e vocês queiram mexer em alguma coisa, vocês não precisam ir para o menu principal da televisão. O que vocês precisam fazer é simplesmente clicar no botão de engrenagem aqui do controle remoto, que automaticamente vocês vão ser levados aqui para esse menu. Talvez quando vocês clicarem pela primeira vez, vocês sejam levados para esse aqui, ó, onde tem essas letrinhas. Se isso acontecer, é só clicar para cima, que automaticamente vocês vão ser levados para esse menu com várias configurações que vocês podem estar mexendo. Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem a configuração de imagem que a gente pode clicar, e aqui a gente pode mexer em várias coisas relacionadas à imagem, som, conexão, várias coisas. Inclusive aquela configuração que eu tinha mencionado anteriormente, de suavização de imagem, é essa daqui, ó, configuração de nitidez de imagem. Se vocês colocarem no automático, automaticamente a televisão já vai tentar entregar ali para vocês uma imagem mais fluida, como a gente tinha mostrado naquela comparação anteriormente para vocês. Aqui a gente consegue mexer no som, conexões, deixa eu ver o que mais tinha aqui de interessante que eu tinha para mostrar para vocês. Aqui em voz, por exemplo, ó, a televisão tem controle de assistente de voz, que no caso é a Bixby, que é a própria da Samsung, e também tem a Amazon Alexa, que vocês conseguem utilizar aqui na televisão. Se eu voltar agora aqui para aquele menu aqui de baixo, a televisão tem algumas outras coisas interessantes. Por exemplo, aqui a gente tem um cronômetro, pessoal, que a gente pode fazer a televisão desligar de forma automática daqui 30 minutos, 60 minutos, 120 minutos ou 180 minutos. Então vocês podem, por exemplo, colocar a televisão no quarto, deixar uma música tocando e cronometrar aqui para a televisão desligar de forma automática quando você estiver dormindo, por exemplo, o que é uma função que eu acho aí bem interessante. Além disso, vocês conseguem ajustar a ordem dos ícones. Então aqui atrás, por exemplo, vocês conseguem vir aqui em mover
e vocês conseguem mover a ordem dos ícones de acordo aí com a preferência de vocês. No entanto, se por acaso vocês quiserem trocar de aplicativo, por exemplo, vocês podem utilizar os botões de atalho aqui do controle remoto, como por exemplo Netflix, Globoplay, Prime Video ou Samsung TV Plus, ou vocês podem ir para o menu principal da televisão, que é esse menu aqui, onde a gente tem aqui os principais aplicativos, como Netflix, Prime Video, Disney Plus e vários outros. E nesse sentido de aplicativos, de fato a televisão é bem completa. E aqui na parte de baixo a televisão nos dá algumas recomendações de conteúdos para assistir, baseado nos serviços de streaming que a gente já está logado. Mas eu acredito que um dos principais diferenciais da televisão da Samsung é isso aqui, ó, é o Samsung TV Plus. Para quem não conhece, basicamente é um aplicativo que já vem instalado na televisão, tá? Então vocês não precisam instalar, se preocupar em baixar, nada do tipo. A televisão já vai vir com esse aplicativo aqui, que é só vocês clicarem e automaticamente vocês já vão ter acesso a vários canais de televisão a cabo. São mais de 60. Tem desenho, tem filme, série, novela, tem canais de jornal ao vivo, por exemplo. E é só vocês clicarem aqui para baixo, ó, vamos clicar, e clicando aqui para baixo, vocês têm acesso a todos esses canais, e como eu falei, tem mais de 60, é um diferencial aqui legal da televisão, porque dessa forma vocês conseguem ter acesso gratuito a vários canais de TV a cabo. A única coisa que vocês precisam fazer é ligar a televisão e conectar na internet. Afinal de contas, esses canais aqui são disponíveis através da internet. Ainda sobre o sistema operacional, uma coisa legal é o seguinte: se eu colocar aqui para o lado, vocês vão ver que eu estou na área de mídia. No entanto, aqui em cima eu tenho uma área focada para os jogadores de videogame. E o principal diferencial é isso aqui, ó, é o aplicativo do Xbox, que para quem não conhece é um aplicativo que permite que a gente jogue vários jogos de Xbox sem precisar do console físico, fazendo tudo pela internet, e como vocês conseguem ver, tem vários jogos. E a imagem que vocês estão vendo agora, por exemplo, é eu jogando Halo Infinite através desse aplicativo via internet. Então eu não preciso de um console físico, não preciso de um PC, eu não preciso nem instalar e baixar o jogo, pois tudo é feito via internet. É tipo um Netflix da vida, mas em vez de ver filmes e séries, a gente está jogando jogos de videogames. E a única coisa que eu acho que é importante mencionar aqui é que esses jogos não são gratuitos, tá? Vocês precisam ter uma assinatura junto com a Microsoft para ter acesso a essa biblioteca de jogos deles. E além disso, é legal mencionar, obviamente, que vocês precisam ter ali uma conexão de internet instável, ou melhor, estável, para conseguir jogar aí com qualidade. Se a internet não for muito boa, talvez a imagem não fique tão legal, talvez fique não tão fluido assim, talvez o input lag fique meio alto, então também tem essa questão aí da internet para vocês levarem em consideração. E só para complementar essa parte sobre o sistema operacional, vale dizer que durante os nossos testes ele funcionou de forma até que bem fluida se levarmos em consideração que se trata de uma televisão de entrada. Nesse sentido, inclusive, eu até diria que ele consegue ficar um pouco acima da média se comparado a outras televisões de entrada que a gente testa aqui no canal. Obviamente que dá para perceber que fica atrás de televisões top de linha da Samsung, mas no geral a velocidade aqui foi bem competente. E o que falar agora em relação ao desempenho com jogos de videogames? Nesse sentido, eu diria que o principal diferencial da televisão é de fato ter o aplicativo do Xbox que eu tinha acabado de mencionar para vocês quando eu falei ali do sistema operacional. E eu diria que esse é um grande diferencial porque, pelo menos no mercado de televisões, a Samsung é a única marca que já tem suporte oficial para esse aplicativo. E ainda falando sobre o desempenho com games, nas outras características da televisão já é bem básica, então ela vai entregar para a gente uma taxa de atualização de 60 Hz, sem suporte para tecnologias como VRR, FreeSync ou HDMI 2.1, por exemplo. De qualquer forma, mesmo que ela não entregue essas tecnologias pra gente, a gente consegue jogar tranquilamente, seja no PlayStation, no Xbox ou no console da Nintendo, por exemplo. No entanto, se vocês forem jogar em um console físico de fato, a minha recomendação seria, se possível, vocês pulassem diretamente ali para a televisão CU8000 da Samsung ou então para a televisão QLED Q60C. E por que eu estou dando essa recomendação? As televisões CU8000 e a Q60C também são televisões com uma taxa de atualização de 60 Hz, também não vão ter recursos como VRR e HDMI 2.1. No entanto, essas duas televisões, especialmente a QLED Q60C, vão entregar uma qualidade de imagem que para games é bem superior se comparado à televisão que está aqui atrás de mim. Então eu recomendo fortemente que, se possível, deem ali uma olhadinha na CU8000 e na QLED Q60C, porque para jogar jogos em consoles, essas duas televisões, especialmente a QLED
Q60C vão entregar um resultado bem superior em qualidade de imagem se comparado à televisão CU7700 aqui atrás de mim. Sobre as conectividades da televisão, elas estão aparecendo na tela para vocês darem uma olhada, e a televisão possui suporte para Wi-Fi Dual Band, HDMI e ARC e também suporte para Bluetooth. E vale a pena mencionar que a televisão está disponível à venda aqui no Brasil em tamanhos de 43 até 75 polegadas. E sobre o controle remoto da televisão, ele é um controle bem pequenininho, com poucos botões, e o maior diferencial dele é que ele funciona sem a utilização de pilhas. Então, para carregar, ele tem uma placa solar aqui na parte de trás. Então, a luz do sol que bate aqui já carrega o controle. Ou mesmo a luz do seu ambiente, como uma lâmpada comum, por exemplo, já ajuda para carregar. Ou, se vocês preferirem, também dá para carregar via cabo USB. Mas e agora, pessoal? Depois que a gente viu esse monte de informações, será que vale a pena comprar a televisão aqui atrás de mim? Mas antes, apenas lembrando, pessoal, se vocês chegaram até esse momento, acredito que vocês tenham gostado do vídeo. Então, se vocês ainda não deram gostei, não esqueçam, isso ajuda bastante o nosso trabalho. E também lembrando que aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e aparecendo ofertas dessa televisão ou de outras, com certeza a gente vai estar avisando lá para vocês, e é de graça para entrar. Mas então, pessoal, será que vale a pena comprar essa televisão? Então vamos lá. Atualmente a Samsung vende essa televisão aqui como sendo o melhor custo-benefício do mercado, pois segundo eles, essa televisão aqui seria 3 em 1. E quais seriam essas três coisas? A primeira seria o fato da televisão entregar para a gente uma resolução 4K. A segunda coisa seria o aplicativo ali do Samsung TV Plus, onde a gente consegue assistir vários canais de televisão a cabo de graça sem ter que pagar por isso. E a terceira coisa seria o aplicativo ali do Xbox, que, como eu falei anteriormente, no mercado de televisões é uma exclusividade das televisões da Samsung. E além dessas três coisas, até daria para elogiar mais algumas outras, como por exemplo o sistema operacional, que em termos de aplicativos é bem completo, e a fluidez dele se mostrou superior se comparado a outras marcas concorrentes. Tem também aquele recurso de fluidez de imagem, que é legal a televisão ter, porque como eu falei anteriormente, não é toda televisão de entrada que possui, e além disso tem um diferencial ali do controle remoto que consegue funcionar sem a utilização de pilhas. Então realmente a televisão aqui atrás consegue entregar pra gente vários diferenciais interessantes. No entanto, ao mesmo tempo, como a gente viu aqui nesse vídeo, a televisão não é perfeita e não é incrível em todas as características. Se bem que a gente tem que levar em consideração que a gente está analisando aqui uma televisão de entrada, e vocês infelizmente não vão encontrar no mercado uma televisão de entrada nessa faixa de preço que seja espetacular em todas as características. Então o principal realmente é analisar todas as características que a gente pontuou ao decorrer desse vídeo, analisar todos os pontos positivos e negativos e ver o que vocês estão buscando para ver se a televisão aqui atrás de mim vai ou não vai estar agradando vocês. E independente de qual seja a escolha de vocês, para facilitar nesse processo, eu vou fazer o seguinte: aqui embaixo no campo da descrição, além de eu estar colocando o link do nosso grupo do WhatsApp, eu vou estar colocando o link da televisão CU7700 e vou também estar colocando o link da televisão CU8000 e também da televisão QLED Q60C. Afinal de contas, no decorrer desse vídeo, eu acabei também mencionando ali a CU8000 e a QLED Q60C. Então, dessa forma, vocês conseguem clicar nos links aqui embaixo, comparar os preços e ver o que faz mais sentido aí para o bolso de vocês, levando em consideração todos os pontos positivos e negativos dessas três televisões que a gente acabou mencionando aqui no decorrer desse vídeo. E se vocês, por acaso, forem acessar o campo da descrição aqui embaixo, também não esqueçam ali, como eu falei anteriormente, de estar entrando no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. É de graça para participar, e aparecendo ofertas de qualquer uma dessas televisões, com certeza vamos estar avisando para vocês. Mas enfim, pessoal, agora eu quero saber a opinião de vocês, o que acharam do vídeo, gostaram, não gostaram, possuem alguma dica, sugestão, ou se alguém aí já tiver essa televisão, pode complementar esse vídeo aqui no campo de comentários, dando a sua opinião, o que você está achando da sua televisão, seja com pontos positivos e negativos. Mas enfim, o vídeo foi esse, esperamos que tenham gostado, contamos com o apoio de todos vocês. Valeu, falou e até a próxima!